E aí, gente querida, tudo bem? E a paz de Deus, a graça do Senhor esteja no coração de cada um de nós. Estava eu a contemplar o início da carta aos Gálatas. Carta ou epístola é a mesma coisa. Carta que está no Novo Testamento, que foi escrita pelo nosso irmão Paulo, o apóstolo, outrora chamado Saulo, e depois de um encontro com o Senhor, um encontro poderoso, soberbo, transformador, passou a se chamar Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem encarregado por escrever quase a totalidade do Novo Testamento, a maior parte. Paulo escreve cartas, epístolas. Embora não soubesse quando escrevia, creio eu, a total profundidade e dimensão e sequer o alcance que teriam as suas cartas, Paulo escreve a comunidades diversas e também a pessoas relacionadas ao Evangelho. Numa delas, a carta destinada aos Gálatas, uma região chamada da Galícia, Paulo faz uma advertência muito interessante a eles. Ele diz assim, olha, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Bem, vamos parar por aqui. Paulo, na verdade, estava admirado, espantado, porque como rapidamente aqueles irmãos da Galícia, da Galácia, os Gálatas, haviam e já estavam trocando de evangelho numa rapidez estupenda. Porque aqueles irmãos estavam sofrendo uma influência de cristãos judaizantes. O que é isso? Judeus que se converteram ao Evangelho, que eram habituados a cumprir a lei de Moisés, persuadiram, seduziram, começaram a conquistar a alma dos irmãos dali e dizer a eles, olha, tudo bem, vocês acreditam em Jesus, Jesus é o Salvador, mas se não cumprir a lei, os estatutos, se não andarmos como Moisés disse pela lei, nós não seremos salvos não. E eles se deixaram seduzir por isso. Ora, se é graça, não é lei. E aí, queridos, nós ficamos a pensar. Eu, quando contemplo a nação de Israel, da qual Jesus deriva, porque ele é judeu, aqueles que hoje em Israel ainda não entenderam e não aceitaram Jesus Cristo como o Messias, o enviado, o ungido, o Cristo eterno, o Salvador, permanecem como com um véu no seu rosto, como que com escamas nos olhos, incapazes de enxergar. E ainda esperam a vinda de um Salvador, e ainda esperam a construção de um novo templo, e ainda esperam poder cumprir a lei de Moisés. Eu até compreendo, até compreendo a cegueira deles. Eu até compreendo a cegueira que tomou conta desses Gálatas, desses irmãos aqui acerca de quem Paulo fala. Afinal, era muito jovem, era muito no início, no começo, no advento, no surgimento de tudo aquilo, que aquela informação fora trazida para eles. Então, de repente, sorrateiramente, algumas pessoas seduziram a mente deles. Até compreensível. Eu até compreendo a insensatez, o ânimo dobre, o ímpeto do Pedro. Pedro o apóstolo também, que andou com Jesus diretamente. Porque Paulo mesmo repreende a Pedro, porque Pedro também, em dado momento, ele aceitava a graça e o perdão do Senhor, e no outro momento, quando ele olhava para os judeus que cumpriam a lei, ele queria também viver como aquele que cumpria a lei. Então Paulo falou para ele, escuta meu amigo, como se diz aqui no interior de São Paulo, né? Que pito você vai tocar? Em que barco você vai andar? Em que posição você vai jogar, meu amigo? Ou é Cristo ou é lei. Se é lei, não é graça. Se é lei, nós viveremos pela lei. Se é lei, nós cumpriremos a lei. Queridos, inclusive a carta aos Hebreus faz uma advertência muito séria. Ela diz que
caem da graça aqueles que negam a cruz. Não aqueles que cometem um pecado tópico, como ignorantemente alguns dizem, mas aqueles que, uma vez tendo sido iluminados pela consciência do Evangelho e pelo fato de terem sido imerecidamente perdoados, começam a praticar a lei, as obras das suas próprias mãos, como que para se justificarem diante de Deus. Esses caíram da graça. Agora, o que muito me admira hoje, em meio aos cristãos, é essa paixão judaizante que nasceu no meio da cristandade. Queridos, eu não estou aqui criticando nada, eu adoro Israel, estudo hebraico, amo a língua deles, adoro aprender sobre a cultura. Jesus era judeu e muito do aprendizado ali nos dá sustentação para muitas coisas que aprendemos na Bíblia. Todavia, as comunidades cristãs, algumas são seduzidas porque vamos colocar uma bandeirinha de Israel ali, uma arca da aliança aqui, vamos começar a cultuar o calendário judaico ali, vamos fazer a festa do Yom Kippur ali, a festa dos tabernáculos aqui, vamos começar a falar de Moisés. Queridos, não demora muito tempo, existe uma hibridização, uma mistura que confunde a mente de todo mundo. Queridos, nós não nascemos no Monte Sinai, nós não somos filhos da lei, nós não somos israelitas originalmente, pelo menos eu creio que não sou mesmo, embora adotado, mas eu creio que eu não sou um israelita, eu não nasci lá. Eu não sou um praticante do judaísmo, eu nasci de novo sob os pés da cruz de Cristo Jesus. Amo, respeito, estudo a cultura judaica, mas eu não pertenço a Moisés. Eu não carrego a bandeira, os símbolos, as festas, os calendários e os rigores do culto judaico, porque eu nasci do sangue do Messias, que eles, infelizmente, em muitos casos, não entenderam. Então, vai aí mais um conselho meu para você. Por acaso alguém chegar perto de você, exigindo de você algum culto, algum tipo de reverência a símbolos judaicos, a festas judaicas, ainda que seja a Arca da Aliança, ainda que seja uma heresia que tenha andado por aí, não pode se falar mais o nome Jesus, mas é Yeshua. Yeshua. Queridos, vire as costas e vá viver a sua vida em paz. Isso aí já passou, já caducou. Todos esses símbolos, todas essas realizações, toda essa liturgia, todas essas festas e calendários, isso não nos importa, nem a arca. A arca da aliança é o nosso Cristo. O tabernáculo é o nosso Cristo e nós somos tijolos desse tabernáculo. Nós somos os filhos da nova aliança e assim vivemos. A nossa bandeira é da Nova Jerusalém e a nossa aliança é feita com sangue, é feita com o corpo. E é assim que o é. Nada disso mais. Para que não se venham dizer de nós o que Paulo falou aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas! Não vamos cair da graça, não vamos voltar para Moisés, não vamos cumprir a lei. Jesus cumpriu para nós, porque o cumprimento da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. A paz de Cristo, o Messias, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Amém.